Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos conteúdos do segundo ano. Sequências numéricas. Seja a n pertencente aos reais, com n pertencente aos naturais asterisco. Então, esse n aqui, esse nzinho, ele está pertencendo ao conjunto dos números naturais, excluindo o zero. A sequência numérica será representada por A1, A2, A3, AN-1, AN e assim sucessivamente, em que AN é chamado de enésimo termo da sequência ou termo geral. Observe, gente, que o índice N, essa letrinha N, indica a posição do elemento na sequência. Assim, o primeiro termo é indicado por A1. Então, quando eu quiser representar o primeiro termo dessa sequência, eu vou chamar de A1. O segundo é indicado por A2 e assim por diante. E as sequências, elas podem ser finitas ou infinitas. Então, eu coloquei aqui dois exemplos para a gente poder visualizar mais ou menos. Na letra A, o primeiro exemplo, sequência dos números pares. Número par, a gente vai representar essa sequência entre parênteses sempre, gente. A sequência é representada entre parênteses. E aí, como a gente está representando a sequência dos números pares, então o A1, que é o primeiro termo dessa sequência, vai ser o 2. O A2, que é o segundo termo dessa sequência, vai ser o 4. O A3, que é o terceiro termo dessa sequência, vai ser o 6. E aí, nós temos esse 2N aqui, que eu vou explicar para vocês o que ele representa. Então, gente, essa expressão aí, até coloquei aí, AN igual a 2N. É chamado de lei de formação, ou termo geral dessa sequência, pois permite o cálculo de qualquer termo da sequência, por meio da atribuição dos valores para N, Por exemplo, se o N for 1, vamos colocar aqui. Se o N for 1, ou seja, eu vou achar o A1, que já é óbvio para a gente que está aqui, que é o 2, Então, A1 seria 2 vezes 1, que é igual a 2. Se eu quiser achar o segundo termo dessa sequência, então, para N igual a 2, o que eu teria? A2 igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. E assim sucessivamente, para N igual a 3, ficaria 2 vezes 3, 6. Aí eu acharia o terceiro termo dessa sequência. Para N igual a 4, o quarto termo dessa sequência seria 2 vezes 4, 8. Então, esse 2N aqui é uma lei de formação que permite eu encontrar qualquer termo dessa sequência dos números pares. E o último exemplo, sequência dos números primos. Lembrando que números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, eu coloquei a sequência, entre parênteses. Nós já vimos que sequência, ela é obrigatoriamente, ela tem que ser posta entre parênteses. O 2 é o único número par que é primo. Então, seria 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. E aí, eu coloquei infinitos, reticências, porque essa sequência é uma sequência infinita. E não tem uma fórmula genérica aí para a gente poder representar, essa sequência dos números primos. Agora, nós vamos ver o que significa a lei de recorrência, O que acontece? Muitas vezes nós conhecemos o primeiro termo de uma sequência e uma lei que permite calcular cada termo AN a partir de seus anteriores. Então, nesse meu primeiro caso aí, ele forneceu o primeiro termo da sequência, o A1, que vale 1, e forneceu o segundo termo dessa sequência, o A2, que vale 1 também. E forneceu também uma lei que está permitindo eu calcular os próximos termos dessa sequência. E ele colocou aqui que N vai ser maior ou igual a 3, até porque não tem necessidade de
substitui n igual a 1 e n igual a 2, porque ele já forneceu os dois primeiros termos dessa sequência. Então, o próximo termo é para n igual a 3. Então, aqui, n igual a 3. Então, eu vou substituir nessa lei aí que ele forneceu, que é AN. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, vai ficar A3 igual a A3 menos 2 mais A3 menos 1. Então, o A3 vai ser igual a 1, né? Porque 3 menos 2, 1, mais A2, porque 3 menos 1, 2. Então, o meu A3 vai ser igual. O A1, ele deu, né? O A1 vale 1, mais o A2 também vale 1. Então, o A3 vale 2. Vamos achar o quarto termo dessa sequência? Então, eu vou chamar o n de 4, para n igual a 4 agora. Então, substituindo lá na minha lei de formação, eu vou ter A4 igual a A4 menos 2 mais A4 menos 1. Então, A4 vai ser igual a A2 mais A3. Então, aqui o A4 é igual a A2, ele forneceu, vale 1, mais o A3 nós achamos, ó, o A3 vale 2. Logo, o A4 vai ser igual a 3. Então o A5 vai ser 4? Não vamos nos precipitar. Vamos resolver aqui para a gente ver quanto que vai ser o quinto termo dessa sequência. Então, para n igual a 5. Então, eu vou achar agora o A5, que é igual a A5 menos 2 mais A5 menos 1. Então, o A5 vai ser igual ao A3, né? Porque 5 menos 2, 3, mais o A4, porque 5 menos 1, 4. Então, substituindo aqui, A5 vai ser igual a A3, que vale 2, mais o A4, que vale 3. Então, o A5 não vale 4. O A5 está valendo quanto? O A5 está sendo igual a 5. E assim, nós iremos conseguir achar qualquer termo dessa sequência. O A6, que é o sexto termo, o A7, assim sucessivamente. Então, como eu falei no início dessa aula, a sequência ela é posta sempre entre parênteses. Então, quem seria essa sequência aqui do meu primeiro exemplo? Seria, abre parênteses, o primeiro termo vale 1, o segundo vale 1 também, o terceiro termo vale 2, o quarto termo vale 3, o quinto termo vale 5, e como essa sequência é infinita, nós terminamos aqui com reticências e fecha parênteses. Agora, o meu segundo exemplo, a lei de recorrência é essa aqui, ó. AN igual a N divididos por N mais 1. E aí, através dessa lei, nós iremos conseguir encontrar todos os termos dessa sequência. Então, vamos substituir aqui, né? Lembrando que N pertence aos naturais asterisco, excluindo o zero. Então, vamos começar aqui para N igual a 1. Então, vamos encontrar o primeiro termo dessa sequência. Então, onde tiver a letrinha N, nós iremos colocar o número 1. Então, A1 vai ser igual a 1 divididos por 1 mais 1. Então, o A1, que é o primeiro termo dessa sequência, vai ser 1 sobre 2. Agora, vamos chamar o N de 2. Vamos encontrar o segundo termo dessa sequência. Então, aqui eu vou ter o A2 igual a 2 divididos por 2 mais 1. Então, o A2, que é o segundo termo dessa sequência, vai ser 2 terços. Para N igual a 3 agora. Então, A3, substituindo lá,
vai ser igual a 3 divididos por 3 mais 1. Então, A3 é igual a 3 divididos por 4. Vamos achar só mais um, que essa sequência ela é infinita, para n igual a 4. Então, aqui eu vou ter A4 igual a 4 divididos por 4 mais 1. Então, o A4, que é o quarto termo dessa sequência, vai ser 4 sobre 5. Então, como que a gente representa essa sequência? Abre parênteses, o primeiro termo dessa sequência é 1 sobre 2. Segundo termo, e a gente sempre separa cada termo dessa sequência com a vírgula. Então, segundo termo, 2 terços. Terceiro termo, 3 quartos. Quarto termo, 4 quintos. Como ela é infinita, colocamos aqui reticências e fecha parênteses. E o terceiro e último exemplo é o seguinte, a sequência dos 10 primeiros números primos. Nesse exemplo, ele nem forneceu uma fórmula, até porque ele deu uma característica. Ele diz que essa sequência são os 10 primeiros números primos. E outra coisa, ele determinou que vão ter 10 números nessa sequência. Então, essa sequência a gente chama ela de infinita. Mesmo sabendo que os números primos, né, nós temos infinitos números primos, ele determinou quantos números teria nessa sequência, que vão ser 10. Então, aqui a gente começa, né? Abre parênteses. O primeiro número primo é o 2, então vai vir aqui o 2, o 3, que é o A2, que é o segundo termo, o A3 seria o 5, o A4, o 7, o A5, o 11, o A6, o 13, o A7, 17, o A8, 19, o A9, 23 e o A10, que é o 10º termo, 29. Então, aqui ó, a gente fecha parênteses, não precisa terminar com reticências, porque essa sequência é um exemplo de uma sequência finita. E agora, para vocês fixarem, eu fiz uma listinha com alguns exercícios dessa matéria. Na próxima aula, vou colocar na íntegra essa lista toda. Hoje, eu só coloquei os 4 primeiros exercícios dessa lista, só para eu poder explicar e vocês já irem resolvendo, porque por mais que nós não estejamos nos vendo presencialmente, eu espero que vocês não acumulem as matérias, senão vai complicar muito, porque o conteúdo é muito extenso. E aproveitem, né, que vocês estão tendo a oportunidade de assistir essas aulas por vídeos. Então, vocês podem pausar o vídeo, vocês podem voltar ao que eu já expliquei, né? E, tendo dúvida, mesmo assim, vocês podem postar lá comentários que eu tenho respondido aluno por aluno. Não tenho deixado ninguém sem resposta. E tem muita gente já tirando dúvidas comigo. Então, a primeira questão, eu não vou resolver ela toda, eu vou resolver apenas a letra A. A letra B e C eu vou deixar vocês tentarem resolver. E é aquele esquema, depois eu monto um vídeo para vocês com toda a resolução da lista. Porque a próxima atividade será uma atividade valendo ponto dessa matéria. Então, não acumulem. Primeira questão, seja a sequência definida por AN igual a menos 3 mais 5N. Com o N pertencente aos naturais, esse asterisco aí eu já falei durante a aula, que são o conjunto dos números naturais, excluindo o zero. Determine. Então, na letra A, ele quer que a gente ache o A2. Na letra B, o A4, que é o quarto termo dessa sequência. E na letra C, o A11, que é o 11º termo dessa sequência. Então, como eu falei, eu vou resolver a letra A. Onde tiver o N, eu vou trocar pelo número 2. Então, a formulazinha é menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3 mais 5 vezes N. Então, mais 5 vezes o 2. Numa expressão, gente, resolve primeiro a multiplicação, senão vai ficar errado o resultado. Então, isso aqui vai ser igual a menos 3, resolvendo aqui mais 5 vezes 2 dá mais 10. Menos 3 mais 10, isso aqui vai ser igual a
7. Então, a questão bem tranquila, só para vocês verem como que essa matéria pode cair aí nos exercícios. Questão 2. Escreva os 4 primeiros termos da sequência, definida por. Então, ele quer que você encontre o A1, ele quer que você encontre o A2, o A3 e finalizando no A4, porque ele só pediu os 4 primeiros termos da sequência. Então, eu vou achar o primeiro termo para vocês, o A2, o A3 e o A4, vocês vão encontrar aí na casa de vocês. A1. Então, onde tiver o N, eu vou substituir pelo número 1. Então, vai ser 2 vezes 3 elevado a N. Isso é uma potência. Então, aqui vai ser 3 elevado a 1. Resolve primeiro a potência e depois a gente multiplica. Então, aqui o A1 vai ser igual a 2 vezes 3 elevado a 1, 3. A1, então, vai ser igual a 2 vezes 3, 6. Aí, o que vocês precisam fazer para terminar essa questão? Como ele está pedindo os 4 primeiros termos, então vocês precisam achar o A2, o A3 e o A4. Questão 3. Para cada função definida a seguir, represente a sequência associada. Letra A. F, que é uma função, né, que está relacionando os naturais asterisco, né, são todos os números naturais excluindo o zero, e associa a todos os naturais. A cada número natural não nulo, o triplo de seu sucessor. Sucessor é o número que vem depois. Então, para eu achar o A1, por exemplo, quem é que vem depois do 1? O 2. E quem é o triplo de 2? 6, né? Porque é 2 vezes 3, 6. Então, A1 equivale 6. Quem seria, então, o A2? Quem é que vem depois do 2? O 3. Quem é o triplo de 3? 9. E assim vocês vão achar. Tentem achar, pelo menos, porque essa sequência ela é infinita. Achem pelo menos até o 5º termo. Eu achei o A1, o A2. Eu quero que vocês achem o A3, o A4, o A5, pelo menos. E aí, a resposta, ela vai ser uma sequência. Abre parênteses, coloca 6, que é o primeiro termo da sequência, 9. E aí, vocês vão colocar o A3 que vocês vão achar, o A4, o A5. E aí, termina com reticências, porque essa sequência, ela é infinita. Na letra B, função G agora, definida pelo conjunto dos naturais, asterisco, em relação aos naturais, tal que g de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Então, agora, vocês precisam achar pelo menos os 5 primeiros termos dessa sequência. Então, se eu quiser achar o A1 ou o g de 1, é bem parecido com a matéria do primeiro ano aqui, né? Função quadrática que vocês estudaram. G de 1, então, vai ser igual a 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 4. Então, 1 ao quadrado, 1, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 4. 1 menos 2, menos 1, menos 1 mais 4, 3. Então, o primeiro termo da sequência está sendo o número 3. E aí, eu quero que vocês achem o G2, o G3, o G4 e finalizem no G5, porque ela é uma sequência infinita. Como que seria a resposta, né? Abre parênteses, o primeiro termo dessa sequência é o 3, aí vocês vão colocar aqui o segundo termo, o terceiro termo, o quarto, o quinto, coloca reticências e fecha parênteses. A questão 4 e última que eu vou explicar na aula de hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, já está, né?
diz o seguinte: o termo geral de uma sequência é AN igual a 143 menos 4N, com o N pertencente aos naturais asterisco, né, excluindo o zero. Letra A, qual é a soma dos seus 3 primeiros termos? Então, gente, aqui eu nem vou resolver nada, só vou explicar mesmo. Vocês vão ter que achar o A1, substitui lá, né? 143 menos 4 vezes 1. Vocês vão achar o A1, depois vocês vão achar o A2, depois vocês vão achar o A3, só que ele quer o quê? A soma dos seus 3 primeiros termos. O resultado que vocês acharem para A1, A2 e A3, vocês vão somar A1 mais A2 mais A3. É isso que ele quer, que a questão está pedindo. E a letra B, os números 71, menos 345 e menos 195 pertencem à sequência? Em caso afirmativo, determine suas posições. Então, essa letra B, eu vou resolver só uma parte. Só vou ver se o número 71, ele pertence ou não a essa sequência. Ou seja, eu vou chamar o AN de 71. Então, vai ficar 143 menos 4N igual a 71. E eu vou achar quanto vale o N. Se o N representa a posição que esse número ocupa na minha sequência. Se ele for um número quebrado, ou seja, com vírgula, significa o quê? Que ele não vai fazer parte da minha sequência. Se o N que eu encontrar, ele for um número inteiro, significa que ele vai fazer parte da minha sequência. Então, resolvendo isso aí, eu vou ter menos 4N igual a 71. Esse 143 que está positivo vem para cá negativo. Então, menos 4N vai ser igual a menos 72. Multiplica aqui por menos 1, então eu vou ter que 4N é igual a 72. N vai ser igual a 72. Esse 4 que está multiplicando passa para cá dividindo. N vai ser igual a 18. Então, esse número 71, ele pertence à sequência? Pertence, ele pertence à sequência e ele ocupa qual posição? A 18ª posição. Então, aqui, ó, N igual a 8, pertence sim à sequência, ó, pertence à sequência. E aí, para vocês verem se os números menos 345 e menos 195 pertencem também à sequência, vocês vão fazer do mesmo jeito. Vocês vão igualar esses números ao termo geral lá, 143 menos 4N. Tá? Na próxima aula, eu vou postar as outras 4 questões dessa lista. Por enquanto, vocês já podem ir copiando no caderno de vocês e irem resolvendo. Qualquer dúvida, só postar lá nos comentários, tá? Um grande abraço para todos vocês.